Pronto, beleza. Então agora está gravando. Então a gente vai continuar vendo a biofísica das membranas que a gente começou na aula passada. E aí eu acho que a gente termina hoje como que o sinal elétrico passa pelos neurônios, é onde a gente vai chegar aí usando principalmente a bomba de sódio e potássio para fazer essa parte aí, né? Então, como a gente estava falando aí, ó, se você tem, né, uma cuba aí, né, um recipiente, onde você divide com uma membrana semipermeável aí, né, que só permite passar alguns íons. Aqui tem sódio e cloro. Com o tempo, o que vai acontecer, né? Com o tempo, vai haver uma distribuição meio que igual entre esses íons aí. A gente fez, até a gente viu, deixa eu colocar de novo aqui. A gente viu na aula passada que isso acontecia mesmo com os modelinhos, né? Deixa eu botar para cá. Deixa eu ir lá na biofísica. Aqui, ó. Vamos botar de novo só para... Com o tempo, aonde tem a concentração maior, ele vai passar um pouco dessa concentração aí para o lado onde não tinha nada, e isso daí era normal, né? Se a gente colocar aí, ó, vou colocar aqui, foi o que a gente ficou vendo, vou colocar só para a gente dar uma relembradinha de novo. Esse jeito de se passar, então vou colocar um azul, uma verde, uma azul, uma verde, uma azul, uma verde. Esse jeito de se entrar em concentração, dessa concentração entrar em equilíbrio aí, vou repetir sempre para vocês, vou colocar um monte aqui, ó, de vermelhinho, de verdinha, vou colocar um monte de azulzinha, não estou contando, vou colocar a concentração aqui para colocar mais ou menos elas do mesmo tanto. Aqui, ó. Vamos lá. Olha lá, né? Se eu abrir agora os canais aqui, ó, com o tempo, o que vai acontecer com essa concentração? Ó, a concentração tanto de um lado quanto do outro, com o tempo, não tem tempo aqui, né? Tá correndo o tempo ainda, devia dar para acelerar. Com o tempo, ela vai começar a ficar igual. Claro, vão ter momentos que uma tá um pouquinho mais para um lado, uma outra tá um pouquinho mais para o outro, mas tá vendo? Elas vão passando, vão se equilibrando, essas concentrações, e elas vão ficar iguais, né? Quando a gente fala isso daí, né? Quando a gente fala isso daí, deixa eu voltar aqui para passar, a gente fala que existe aqui, ó, deixa eu passar aqui para frente, isso é uma difusão, tá? Difusão acontece naturalmente ela vai passando para um lado para o outro. A difusão vai fazer com que ela vá, então, as molequinhas que estão aqui desse lado, façam o quê? Vão para o lado de lá. Tudo bem? Agora, o que acontece? Se nós tivéssemos uma película aqui que fosse, que permitisse só a passagem da bolinha azul, que seria o sódio nesse caso aqui, só a passagem da bolinha azul, a gente ia ter o coeficiente de difusão, deixa eu colocar aqui, não, saiu sem querer, a gente ia ter aqui, né, deixa eu zerar aqui, clear particles, deixa eu arrancar esses verdes aqui, vamos agora, a gente tem só um canal que manda só o azulzinho, 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 deixa eu deixar eles fechadinhos, botar um monte de azul, um monte de verdinho, um monte de azul, um monte de verdinho, e agora a gente tem só o azul passa, tá? Então, ó, um monte de verde, um monte de azul, só o azul passa. Vou abrir, o que vai acontecer? Vai haver um coeficiente de difusão, porém, só para as partículas azuis, ó, elas vão se equilibrar somente elas. Por quê? Porque o verde não pode passar. Tudo bem? Agora, se a gente imaginasse que a partícula azul tem uma carga, existe uma carga na partícula azul, o que ia acontecer? Com o tempo, deste lado, você ia ter um excesso de carga positiva, se a carga azul fosse positiva, porque você tem carguinhas positivas lá, olha lá. Vamos supor que o azul aqui fosse positivo. Agora você tem aqui, ó, um monte de azul positivo e não tem nenhum verde que fosse negativo. Então, desse lado aqui, você está positivo. E desse lado aqui, se a gente olhar aqui as concentrações, você tem uma maior quantidade de verde do que de azul agora, porque a concentração do azul foi
meiada ali, foi dividida. Então, agora você tem uma concentração de carga negativa desse lado aqui, tá? Esse exemplo, esse modelinho aqui, ele não mostra, eu não consigo colocar carga, e eu procurei aí nesse local que tem vários exemplozinhos, e não tem que representa carga, mas aí o que aconteceria? Ficou positivo desse lado aqui, ficou positivo desse lado aqui, então essas cargas positivas, elas iam começar a sentir atração para ir para aquele lado lá, né? Então, o que está falando aqui, ó? A difusão empurra os cátions para o lado direito, cátion, lembra-se, vamos lembrar aí, ó, que cátion é um íon positivo. Então, ela empurra o íon para o lado direito. Do lado direito vai ficar positivo, porque só ele está passando igual a gente viu. Isso vai gerar uma carga positiva desse lado aqui. E vai gerar o quê? Uma carga negativa desse lado aqui, não vai? Isso daí vai gerar esse campo elétrico que leva os cátions de volta ao lado esquerdo. O que seria? Porque o positivo, ele sente o quê? Ele sente, aí deixa eu mudar a corzinha aqui da caneta para não ficar tudo mistureba. Ele vai sentir aqui, ó, uma atração pelo negativo, né? Pelo negativo. Então, ele vai querer voltar aqui, ó, para o lado de lá. Então, vai existir como se fosse um equilíbrio aí, ó, entre quais forças? Entre a difusão e a força elétrica, tá? Esse equilíbrio gera um acúmulo de cargas desiguais e o aparecimento de uma diferença de potencial. E a gente viu que a nossa célula possui uma diferença de potencial quando a gente fala da célula, né? A gente tem aqui, ó, a membrana celular, e a gente tem uma diferença de potencial onde a célula fica negativa do lado de dentro e positiva do lado de fora lá, tá? Isso é uma diferença de potencial, ela tem uma diferença de carga de um lado e do outro, que acontece por causa disso daí. Claro, existe um equilíbrio entre a parte aí de carga e existe um equilíbrio também pela parte de difusão, tudo bem? E aí a gente falou essa questão de existir a diferença de potencial. Aqui está só mostrando, né, se for um soluto neutro aí, existe a parte de difusão, aqui quem vai reinar é a difusão. E aqui é como se fosse um campo elétrico, tá? Essa imagem aqui, ela é boa porque ela resume isso que a gente falou aí. Tudo bem? Um campo elétrico, tá? Só para a gente utilizar os termos aí, certo? Quando fala voltagem, a gente está falando medida da energia potencial criada por diferentes cargas. Então, quando se fala voltagem, tem a membrana aí, a membrana plasmática, a membrana, né? Tem lá a carguinha lá, positiva de um lado, negativa do outro. Se você quisesse medir, sabe aqueles negócios que o seu pai ou você, se tiver em casa, né, usa, que é aquele amarelo que você consegue medir lá, eu esqueci o nome. Eu tenho aqui em casa, eu esqueci o nome. Você conseguiria medir a diferença de potencial, isso daí vai ser a voltagem, tá? Quando se fala potencial de membrana, o que a gente está medindo é a voltagem aí. Corrente é o fluxo de eletricidade, tá? Corrente. E resistência é qualquer coisa que esteja no caminho da corrente aí. Tudo bem? A gente também falou na aula passada que existem transportes de solutos, eles podem acontecer de maneiras diferentes aí, né? Como que pode acontecer? Então, a gente viu difusão simples, né? São compostos apolares, por quê? Porque aqui nós temos uma membrana que é apolar. Então, difusão simples, os compostos apolares, eles iam entrar daquela mesma maneira aqui, ó. Difusão simples seria basicamente esse ponto que a gente está vendo. Eu fechei o coisinha, mas é por difusão, que foi aquele primeiro exemplo que a gente viu, né? A gente tem um transporte iônico aqui, que é a favor do gradiente eletroquímico. Então, a favor do gradiente seria o quê? Seria aquilo que a gente está vendo aqui, ó, positivo, positivo, positivo aqui desse lado, negativo lá do lado de dentro, tá? Vem um íon positivo aqui, um íon positivo, e ele passa a favor do gradiente. Ele quer ir para o lado negativo e ele vai para o lado negativo, tá? Existe a difusão facilitada. Difusão, lembra que difusão é sempre sem ser com relação à elétrica da coisa, é com relação à concentração em si, né? De um lado tem muito, do outro tem menos. Então, a difusão, ela também pode ser facilitada aí, né? Com uma proteína. Então, aqui está entrando uma proteína. Aqui não precisa ser apolar. Não precisa.
ser apolar, né? Por quê? Porque agora você tem aí um caminho que você consegue passar e tem o canal iônico, né? Existem dois caminhos, então. Aqui é por proteína, aqui é por canal iônico. E aí a gente tem esses outros dois transportes aqui, que são os chamados transportes ativos, né? Todos esses quatro aqui, esse daqui e esse daqui, são transportes que a gente chama aí de passivos. Eles são passivos. Por quê? Porque eles são sempre a favor, né? A favor. Acontece naturalmente. Se você abrir um buraquinho ali, igual a gente abriu o buraco no nosso canal de membrana lá, é uma coisa que não usa energia, né? Vou abrir de novo, só para a gente deixar, quando eu precisar, eu abro de novo ali para a gente ir vendo, né? Quando eu abro os canais, putz, vou ter que colocar todos de novo, meu. Vou colocar menos. Vou colocar 3, 4. Né? Quando eu abro aí, né? Deixo as molequinhas espalhadas lá, vamos mostrar as concentrações aqui. Deixa eu abrir o verde também. Deixa as molequinhas espalhadas aí. Por difusão, naturalmente, a favor é isso aí, ó. A favor é isso aí, não está usando energia. Elas estão passando naturalmente, elas vão passar naturalmente, vão ir voltar até se criar um equilíbrio ali entre elas. Tá? Que é isso que a gente vê aí, ó. Entra num equilíbrio. Eu vou até deixar rolando aí. De vez em quando a gente vai olhando aqui, vou colocar mais. Não vou colocar muito para não ficar muito pesado, porque meu computador já está travando, o bicho já vai ficar mais travando ainda, mais travado ainda, né? E o que é para o gradiente eletroquímico é aquele lá, né? Como tem muito positivo para um lado, o positivo ele é atraído pelo lado negativo, se tiver negativo lá dentro, ele quer atravessar também, é a favor, é a favor. Agora a gente tem esses transportes aqui, deixa eu até mudar a cor para colocar os transportes ativos. Quais são os transportes ativos, né? Os transportes chamados ativos são os que vão contra o gradiente eletroquímico, né? Contra. Então, aí, ó, nesse caso aqui tá indo contra, é como se fosse assim, lá dentro tá cheio de carga negativa, e você pega uma negativa e enfia lá para dentro, né? Ou um secundário que é contra o gradiente eletronegativo também, eletroquímico também. Contra o gradiente, aí tem a diferença dos dois aí. O primário, né, ele é impulsionado pelo ATP, que a gente viu que é a bomba de sódio e potássio, né? Ela usa um ATP lá, a bomba de sódio. Potássio usa um ATP e faz esse transporte, ela gasta energia, né? Agora tem o transporte secundário, né, que ele é impulsionado pelo movimento iônico a favor do seu gradiente. É como se fosse assim, então, ó, um íon, ele entra junto, tá? Ele é a favor, então, um íon positivo, vamos supor que esteja negativo lá dentro, o íon positivo entra, e junto com ele leva aí alguém junto, tá? É aquele, vamos na festinha comigo lá, né? Não, mas eu não tenho convite. Não, mas aí você entra comigo. Isso daí seria um transporte ativo secundário. O íon, que é a pessoa que tem um convite, está entrando e você está sendo levado junto com esse íon aí. Tudo bem? Então, existem esses transportes aí. Quando a gente fala de transportes ativos, a energia pode vir diretamente do ATP ou pode vir aí através do quê? Do soluto movendo-se a favor do seu gradiente, né? Que a gente falou, se tiver um soluto a favor do gradiente, eles vão aí, né? Ele pode ser carregado junto. A gente falou isso daí também na aula passada, que proteínas de membrana, elas facilitam, então olha que a energia gasta para uma proteína de membrana, né? Essa daqui é para esse lado aqui, e a energia que seria para um soluto, né? Para um íon aqui, né? Atravessar a bicamada fosfolipídica sem essa proteína, o tanto de energia, deixa eu colocar vermelhinho para não ficar confundindo, o tanto de energia que ele ia gastar mais aqui, né? Ó, sem a proteína, ficaria impossível. Então, a proteína de membrana permite isso daí. E, basicamente, isso aqui foi o que eu falei. E a gente também tem quem? A gente tem os canais iônicos aí, né? Os canais iônicos, né? Que são as bombas. Bomba é como se fosse proteína e o canal iônico aqui. Essa bomba, esse desenho da bomba aqui, deixa eu permitir que alguém quis entrar aqui. Essa bomba aqui, ó, né?
Bomba que está falando é igual a bomba de sódio de potássio. Só está dando um exemplo que bomba, você tem que colocar a molequinha tem que entrar aqui dentro, fecha essa portinha, a portinha fechada, abriu a portinha de cima, ela sai. E outra entra, né? Aqui está mostrando uma entrando e uma saindo. Igual no caso da bomba de sódio de potássio, que eu vou falar mais um pouquinho de novo, né? Agora, os canais iônicos, não. O canal iônico é abriu a porteira, passa o gado. Abriu a porteira, o trem passa já diretão, fechou, não passa ninguém. Não tem essa questão de abre de um lado, fecha, um entra, um sai. Bomba é mais, como se fosse mais elegante, tá? A bomba, ela é mais bonitinha lá, né? O canal, qual é a vantagem do canal aí, ó? Permite movimento de transmembrana de íons em velocidade maior do que a típica de transportadores com ordem de magnitude maior do que aquela típica dos transportadores, velocidades que se aproximam ao limite de difusão livre, dezenas de milhões de íons por canal por segundo, tá? O canal, ele é rápido, tá? Imagina uma porteira mesmo, você tem que passar um monte de gado lá. Se você abrir a porteira, passa um monte de gado. Agora, se você é uma porteira que você tem que botar um gado, 2, abre de um lado, bota o bezerro do outro, bota um gado, vai o bezerro, demora mais, tá? Um fato interessante aí, esse aqui eu já também acabei de falar para vocês. Eu vou voltar até aqui, ó. Um fato interessante, depois eu mudo qualquer coisa a ordem dos slides. Olha aí, quando a gente fala aí de venenos, né? Veneno, a gente já imagina aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso, gente? Que é isso? Muito desenhista. Parabéns, professor, você é muito desenhista. Né? Por exemplo, veneno de cobra aí, ó. Canal iônico é alvo preferencial das toxinas desses venenos aí, em vez de algum alvo metabólico, como enzima ou como bomba de sódio e potássio. Por que canal iônico é favorecido quando se trata aí no curso da evolução? Então, os venenos foram evoluindo, né? E os canais iônicos se tornaram preferidos. Por quê? Porque os canais iônicos aí, ó, são amplificadores. Igual a gente viu ali, um canal iônico, ele deixa passar milhões, são milhões que eu coloquei? Dezenas de milhões de íons por segundo. Então, se ele deixa passar dezenas de milhões de íons, se você estraga um canal iônico, você fecha a porteira de dezenas de milhões de íons, né? Então, aí, ó, abertura de um único canal, 10 milhões, igual a gente falou agora. Em consequência, poucas moléculas de uma proteína de canal são necessárias para a função aí, né? Então, poucas proteínas de canal, poucas proteínas dessa que abrem e deixa todo mundo passar, são necessárias para a função de sinalização. Isso significa que poucas moléculas de toxina com alta afinidade, então poucas que se liguem nesses canais aí, ó, né, pode ter um efeito pronunciado sobre a neurosinalização do corpo inteiro, tá? Então, você tem preferências de toxinas por canais, porque os canais, eles movimentam aí, ó, 10 milhões, que isso é 10 milhões de íons por segundo, por canal. Imagina, você bloqueia um, meu amigo, você bloqueia aí, ó, pá, paralisa o corpo inteiro, às vezes. Sim, porque se você tem uma proteína, uma que bloqueia aí o canal, a gente vai ver que a sinalização dos neurônios tem ali bombas, né? A gente vai falar de canais iônicos que são abertos. Se você bloqueia esse canal, você não tem a sinalização passando, você fica lá parado, que nem uma pedra lá. Na verdade, eles usam lá para bloquear ratinho, como toma mordida de aranha também, né? E aí, ó, um efeito para ser comparável, se a gente falasse aí, sem ser nos canais, por exemplo, nas bombas aí de célula em concentração, exigiria muito mais cópias da molécula da toxina. Então, a toxina, os bichos que tem aí peçonha e que tem toxinas, até plantas, eu acho que também tem essa preferência por canais, porque os canais, eles são muito mais eficientes, tá? Aqui foi o que a gente falou, né, dos transportes ativos. Isso aqui foi a mesma coisa, só tem uma imagenzinha diferente aí, né? Então, aqui, ó, usando a energia fornecida diretamente por ATP, que é esse exemplo aqui. O ATP, vamos ler esse desenho, o ATP
Ele passa aqui pela minha proteína, né? A minha proteína transporta esse substrato 1 para fora da célula e o meu ATP ele vira um ADP. Ele perde um fosfato lá. Aqui já é o outro, né? Aqui já é qual? O meu substrato 1 que está fora da célula, ele volta para a célula normalmente, porque seria a favor dele. Junto com ele, ele leva um substrato 2 lá. Seria um tipo de transporte também ativo, tá? Ativo também. Lembrando que a gente também pode ter contratransporte, tem essas definições aí. Transporte ativo, o da bomba de sódio e potássio. Fluxo passivo é o dos íons normalmente, né? Se você deixasse eles naturalmente. Contratransporte é quando você sai um e entra outro da mesma carga. Então, aqui, ó, por exemplo, está saindo H+, sai, entra para dentro da célula H+, e sai Na+. Ambos são o quê? Ambos possuem cargas positivas, então você não vai mudar aí a diferença da carga das células aí, tá? E tem o cotransporte, que é também aquele tipo de transporte ativo também, que aí você está colocando aí, né? Todos estão entrando aqui, ó, com quem? Entrando com sódio. Então, o sódio que saiu na bomba de sódio e potássio, olha lá que legal. A bomba de sódio e potássio manda 3 sódios lá para fora. Mandou 3 sódios lá para fora. Esse sódio, às vezes, ele vai poder entrar na sua célula carregando um açúcar que a célula precisa lá para se alimentar. Ou carregando aí, ó, um cloro, um cloreto, né? Agora, outro aqui, o potássio, que entra contra aqui junto na bomba de sódio e potássio, ele pode sair levando um cloreto para fora lá, tá? Então, existem aí nesse exemplo aqui é cotransporte é você com brother, só um tem ingresso na festa, tá? E contratransporte é tipo assim, um entra e um sai. Um tá saindo e fala assim, pô, me dá a pulseirinha aí, deixa eu entrar lá então. Caraca, esse exemplo foi bom, hein? Da pulseirinha da festa foi bom demais. A bomba de sódio e potássio foi o que a gente viu na aula passada, né? Basicamente, essa bomba aí, ela faz o quê? Ela manda 3 sódios lá para fora, sódio bolinha azul aqui, ó. Ela manda 3 sódios para fora e coloca 2 potássios para dentro. Com o tempo, vai se criar um excesso de sódio aqui do lado de fora, um excesso de carga positiva do lado de fora, porque você está tirando 3 e colocando 2, vai criar uma carga negativa aqui dentro. Uma carga negativa que vai criar aí a sua diferença de potencial, que vai ser a sua voltagem. Que vai ser a sua voltagem lá, tá? Aí a gente colocou aí, tinha dado até exemplo, né? Esse exemplo aqui era do axioma lá da Lula, né? Axioma gigante, quando eles colocaram dinitrofenol e cortava a respiração, eles viram que o efluxo, a saída de sódio caía drasticamente. Quando eles cortavam o dinitrofenol, que o axioma conseguia respirar novamente, ele voltava a funcionar a bomba de sódio e potássio. Lembrando que a respiração, quando fala de respiração, a gente tem diretamente o quê? A geração aí, ó, a geração de ATP. Tá? E aqui mostrando aqui, né? Num músculo cardíaco, por exemplo, aí, ó, concentração fora da célula de sódio, 145, de potássio dentro da célula, 150. Então, aqui fica cheio de potássio, lá fora fica cheio de sódio. Lá dentro, nada de sódio, olha o sódio lá dentro, nada. E lá fora de potássio, bem pouquinho também. Tudo bem? Aí é a bomba de sódio e potássio, que era aquela proteína gigantesca lá. A gente vê algumas estruturas da proteína aqui, ó. Vocês vão estudar isso lá com a Maria Amélia. Alfa-hélice. Muito bonito de se ver isso aqui. A gente vê estrutura primária, secundária, isso daí tudo vocês vão ver em bioquímica, que é muito, 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 muito legal. Eu acho muito massa, muito massa. Então, a bomba de sódio e potássio aí, como ela funciona, algumas... Só falando aí, eu não vou precisar ficar lendo, qualquer coisa vocês lêem depois que eu vou botar lá. Tem a bomba de sódio e potássio funcionando, que eu tinha colocado lá para vocês. Aí, ó, tirou um fosfatinho aqui, tirou o fosfatinho, ó o fosfatinho. Ó o fosfatinho, né? Vamos voltar no começo, ó, ATP vai perder o fosfato.
perdeu o fosfato, saiu aqui, ó, ADP. Quando ele perde esse fosfato, ele permite que essa proteína faça essa movimentação. Tá saindo aqui o sódio, ó, o sódio indo embora. Tchau, sódio. Bem-vindo, quem aqui? Potássio. E o potássio vai para dentro. Então, sai 3 sódios, entra um potássio lá, gera esse potencial de membrana aí de 50 a menos 70 milivolts. Por quê? Porque fica negativo dentro. Porque você está tirando mais cargas positivas. Isso daí a Anne tinha até perguntado na aula passada, mas todo mundo entendeu essa questão aí? Porque você está tirando mais cargas positivas, você tira 3, coloca 2, tira 3, coloca 2. Seria como se você gastasse R$3 e recebesse 2. Você gasta 3, recebe 2, gasta 3, recebe 2. Com o passar do tempo, você vai ficar negativo, você vai ficar devendo, porque você está tirando mais do que colocando. Tá? E aí, agora a gente vai começar a ver como que se dá a propagação do impulso nervoso à gente. Olha esse neurônio que bonito. Ele tem cara, ele tem carinha. O neurônio não tem carinha, tá bom? Mas é bonitinha a imagem, tá? De como que se dá a propagação de um impulso nervoso no neurônio, tá? O potencial de membrana do neurônio aí é 70 milivolts, tudo bem? A carga negativa no seu interior ocorre devido à presença de proteínas negativamente carregadas e também por causa da questão da bomba de sódio e potássio que a gente vai ver que existe nos bichinhos aí, tá bom? Vamos dar um intervalo só para molhar o bico, comer alguma coisa e nós voltamos. São 9 horas agora. Vou escrever até aqui, ó. Voltamos às 21 aí. Vamos voltar às 21h15. Tudo bem? Então, um monte de informações aí. Notícia do dia foi super legal. Quem não viu, depois... quem não viu, não viu mesmo. Não dá para gravar. Não fica gravado. 9h15 a gente volta. E aí a gente fala desses impulsos nervosos até a hora que a gente conseguir falar aí, até a hora que acabar. Feliz e contente. Depois já tá cada um na sua casa, vai ver live, não sei de quem, vai dormir, vai ver seriado, vai treinar sei lá, no meio da sala, vai brincar com o cachorro. Tá? Então, fechou. Daqui a pouco eu volto, 9h15, vou botar uma música. Deixa eu ver aqui, músicas. Da última vez o Miltinho falou de Metallics. Falar nisso, hoje é dia de Metallica, né? Toda segunda eles dão uma livezinha lá. O cara curte um monte, velho. Vou botar uma parada mais light aqui, porque aquele dia eu fiquei aqui em casa mó barulheira. Deixa eu ver aqui no Spotify. Deixa eu conectar também. Tim Maia. Pô, Tim Maia Lo-Fi, cara, é alternativo mesmo, hein, Miltinho? Tu curte um som bom, hein, cara? Pô, porque quer música triste ou você tá falando que a música do Miltinho é triste, Prinda? Vou colocar uma parada maneira aqui. Take Me to Church é uma música só. Deixa eu ver Tim Maia. Vamos botar um Tim Maia mesmo. Tim Maia artista. This is Tim Maia. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo, quase mundo. No entanto, no segundo, este livro veio à mão. Agora. Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Não atingir o seu sonho, mas eu atingir
a imunização racional. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mundo, num entanto, num segundo, este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda, mas lembro a atingir o bom senso, mas lembro a atingir o bom senso, a imunização racional. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda, mas lembro a atingir o bom senso, mas lembro a atingir o bom senso, a imunização racional. Leia o livro Universo em Desencanto. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua, mas lembro a atingir o bom senso, mas lembro a atingir o bom senso, a imunização racional. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua, mas lembro a atingir o bom senso, mas lembro a atingir o bom senso, a imunização racional. Não perca tempo. Leia o livro Universo em Desencanto.
seu futuro. Que beleza conhecer o desencanto, viver tudo bem mais claro no escuro. Que beleza. Que beleza. Abra a porta e vai entrando. Felicidade vai brilhar no mundo. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza é sentir a natureza, ter certeza pra onde vai e de onde vem. Que beleza é viva a pureza e sem medo distinguir o mal e o bem. Que beleza. Que beleza. Que beleza é saber seu nome, sua origem, seu passado e seu futuro. Que beleza conhecer o desencanto, viver tudo bem mais claro no escuro. Que beleza. Que beleza. Abra a porta e vai entrando. Felicidade vai brilhar no mundo. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. O grão-mestre varonil. Manuel, o maior homem do mundo, homem sábio e profundo, semeou o conhecimento, missionário da pureza, fez brilhar, ó que beleza, essa nova geração. Eu tive que subir lá no alto para ver energia racional, a verdadeira luz da humanidade. O universo em desencanto. Leia o livro. Universo em desencanto.
Leia e vai saber o que é encanto. Leia e vai salvar o desencanto. Leia o livro, o universo em desencanto. Leia o livro, o universo em desencanto. Leia e vai saber o que é encanto. Leia e vai salvar o desencanto. Leia o livro, o universo em desencanto. Leia o livro, o universo em desencanto. Leia e vai saber o que é encanto. Leia e vai salvar o desencanto. Leia o livro, o universo em desencanto. Leia o livro. Resta apenas um contato com o racional. Nosso nome é origem, que virá bem natural. Apenas um contato irá fazer nosso união legal. Apenas um contato. Você vai ver beleza sem igual. Resta apenas um contato com o racional. Nosso nome é origem, que virá bem natural. Apenas um contato irá fazer nosso união legal. Apenas um contato. Você vai ver beleza sem igual.
planície racional, uns descerão sem razão quando o sol começava. Nasce o homem e a mulher da resina e da goma quando o mar começava. Oh, Deus! Pô, eu tava tomando café pensando, o Tim Maia teve uma época bem doidona mesmo, né, cara? O cara com essa lombra aí dele de universo em desencanto aí, pô, toda a música ele fica pregando isso, né? Foi uma época, eu vi uma parte do filme lá, mas teve uma época, eu não sei nem se tem no filme, que ele ficava pintando tudo de branco, né? Ficou malucão mesmo. Ele já era bem malucão, mas ele ficou mais malucão. Bora então voltar. Eu não sei se esse livro é bom, não sei. Eu não estava fazendo apologia ao Universo de Desencanto, tá? É apenas a música do Tim Maia, para ficar aí registrado. E vamos ver como é que se passa o impulso elétrico pelo neurônio aí. E aí a gente vai ver como é legal a bomba de sódio e potássio, como ela funciona. E ainda tem ali um canal de cálcio funcionando também e tudo mais, tá? Então, quando a gente está lá, normalmente na nossa vida, existe um potencial de membrana aí, igual a gente falou, de menos 70 milivolts, né? E aí, igual a gente falou aí, da bomba de sódio e potássio, isso gera um gradiente. Gradiente. O que é gradiente, gente? De existir a diferença, né? De um lado aqui, vamos de novo ao mesmo desenho, a membrana. De um lado positivinho, do outro lado negativinho lá. Isso daí é um gradiente de carga aí, e a natureza não gosta, nem tanto que se não tivesse, né, uma membrana, se não tivesse uma bomba para ficar fazendo esse gradiente, as coisas iam entrar em equilíbrio e se neutralizar. Então a natureza não gosta de gradiente, ela sempre quer deixar tudo igual aí. E esse gradiente existe graças à nossa bomba de sódio e potássio aí, tá? Existem várias maneiras de acabar com esse gradiente, então, várias maneiras de acabar com esse gradiente. A gente vai ver, não falar delas em si, mas vai ver o que elas disparam, tá? Então, esses gradientes, eles são acabados com a abertura de canais, tá? O que vai acontecer, então? Os canais, que foram aqueles que a gente falou, vou botar a imagenzinha do canal aqui de novo. Os canais que é igual a porteirinha lá, ó, que deixa passar 10 milhões de íons por segundo, é a abertura deles que vai fazer com que acabe o gradiente. Por quê? Porque quando eles abrem, libera geral ali e as cargas conseguem se equilibrar novamente, né? Então, se existe um gradiente de carga ali, se existe carga positiva, carga negativa para um lado, com a abertura de um canal iônico, esse gradiente vai acabar. Tá? E aí, o que pode fazer esses canais abrirem aí, né? Existem canais que dependem da voltagem, depende da voltagem que passa da membrana. Então, a partir de alterações aí, né, de voltagem na membrana, a gente vai ver que o canal de cálcio, quando a gente fala lá no final, depois ainda vou voltar nesse slide aqui, o canal de cálcio, ele é um canal de voltagem, né? Quando passa uma diferença de voltagem diferente lá, esse canal abre. Existe canal dependente de ligante, né? Abre-se a partir de substâncias específicas como neurotransmissores, moduladores e hormônios. E aqui é onde entram aí, né, os venenos, querendo ou não, porque os venenos eles vão interagir justamente com esses canais, eles podem abrir o canal ou pode deixar o canal fechado e tudo mais. Canais mecânicos, que dependem da energia mecânica, como esticar ou apertar, né? Você estica ou aperta alguma coisa, gera a abertura desse canal que vai gerar o impulso elétrico. E existem os canais térmicos aí que são gerados pela alteração da temperatura. Então, por exemplo, se você coloca sua mão no fogo lá,
os canais térmicos eles vão abrir, vão gerar uma sinalização elétrica que vai lá para sua cabeça, que vai entender isso como uma dor que você tem que tirar a mão dali rapidamente, né? Então, existem vários tipos de canais. 4 tipos a gente está colocando aí: voltagem, ligante, mecânicos e os canais térmicos lá, tá bom? E, independente dos canais, sempre vai acontecer a mesma coisa quando eles forem abertos, tudo bem? A diferença entre eles é a maneira com que eles vão abrir, mas quando eles abrem, né, vai acontecer toda a movimentação de íons, e é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, quando esses canais são abertos aí, ó, né, os íons passam pela membrana e acaba com o gradiente. Abriu o canal, eles vão se equilibrar novamente, tudo bem? Se a gente imaginasse aqui, ó, o nosso esqueminha, vamos dar um clear particles aqui, tem um monte de, vamos colocar aqui ao lado de cima, um monte de, oi, tá aberto, fecha. Tem um monte de potássio, vamos chamar o potássio de verde, um monte de sódio, opa, um monte de sódio é verde, potássio é azulzinho, tá? Um monte aí, ó. Se eu abrir o canalzinho, né, que deixa o sódio entrar para dentro da célula de novo, ó, vai se equilibrar a quantidade de sódio que está lá dentro da célula, tá? Então, esses canais, eles vão deixar esses íons passar livremente e vai acabar com o gradiente, vai acabar com essa questão de carga, porque eles vão agora passar naturalmente, né? Agora, olha aí, ó. Quando a gente imagina que vai acabar com o gradiente, o que o Bernstein... Bernstein foi um cara que estudou aí o Bernstein foi aquele que fez aquele potencial de quando machuca, como é que é o nome? Mas não é o potencial de machuca que é o nome, é um potencial de lesão, acho que é isso. Depois dá uma olhada na aula passada, que era se um músculo lesionado, ele vai ter uma diferença de carga ali, e aí vai gerar um impulso elétrico naquela direção, vai criar uma diferença de potencial naquela direção, potencial de lesão, né? Ele achava que quando se abriam os canais, né, os valores iriam para zero, né? Então aqui a gente tem aqui, ó, um potencial a menos 70, né? Aqui está aparecendo menos 70, não sei se está menos ali, mas é menos 70, que é o comum que a gente vê, né? Abriu o canal, olha o que acontece aqui, olha onde que ele subiu lá, ó. Ele sobe até mais 40, ele tem um overshot que diz, é como se fosse assim, ele tem um tiro para dentro de sódio, né? Quem está entrando? Agora vamos pensar aqui, ó, né? Vamos pensar aqui na membrana. A gente tem a membrana, saiu um monte de sódio, e entrou os potássios lá dentro, lá. Mas a quantidade de potássio, ela é menor do que a quantidade de sódio que saiu, lembra disso. Quando você abre um canal, deixa eu fazer um canal aqui de outra cor, né? Quando você abre um canal iônico aqui, ó, né? Abriu o canalzinho aqui. Quem vai entrar é como se fosse quem? O sódio. Vai entrar sódio. Vai entrar um monte de sódio. Um monte. Vai entrar tanto que vai ficar o quê? Vai sobrecarregar. Agora acontece uma inversão. Agora começa a ficar o quê, então? Positivo, olha lá dentro. Positivo lá dentro. E aqui do lado de fora, negativo. Negativo lá. Tá? Por isso que diz aqui, ó, o potencial de membrana, ele sofre uma inversão de polaridade, como se fosse um tiro mesmo. Tudo bem? E esse efeito será causado pela entrada de sódio na célula. Como que os caras sabem que esse efeito... Ai, meu ouvido coçou. Como que os caras sabem que esse efeito é causado pela entrada de sódio? Eles fizeram um estudo ainda também no axônio gigante. Coitado do axônio, né? Sendo usado para esses estudos de estímulo. Então, 3 partes aí, olha. Eles fizeram 3 experimentos aí, ó. No primeiro, eles viram como que se dava o impulso elétrico, mediram o impulso elétrico tranquilamente, né? Depois, no próximo, eles fizeram o quê? Eles diminuíram a quantidade de sódio fora da célula. Né? E aí, olha o que aconteceu com o impulso elétrico aqui, ó, com a diminuição do sódio. Aqui, como tem menos sódio, o
que vai acontecer? Então, você não consegue, ó, chegou no zero ali, igualou, né? Se diminuir a quantidade de sódio lá fora da célula, ele não conseguiu dar aquele overshot, não conseguiu chegar num potencial positivo de entrada de sódio na célula. Não era um tanto sódio para entrar, então fica menos sódio ali, né? Depois eles fazem o quê? Eles voltam a uma solução controle com uma quantidade de novo igual de sódio e fazem a medida aí. Então, aqui é quando retorna a quantidade de sódio, aqui é no início, e aí eles mostram o quê, né? Os caras conseguem mostrar o quê? Que quem é responsável por essa sinalização, por esse overshot aqui é quem, então? É o sódio, né? Conseguem provar isso daí com esse experimento aí no axônio da Lula lá, um experimento bonito, simples e não é fácil de fazer, mas elegante de se mostrar, legal pra caramba, né? Vamos ver como que acontece aí, olha lá. Então aqui, ó, a gente tem um gráficozinho de linha do tempo, tá? O tempo passou e eu sofri calado, não deu para tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, olha lá, né? Menos 70 milivolts, né? Quando a gente tem um potencial aí, ó, né? Qualquer mudança, qualquer potencial vai gerar, qualquer aberturinha ali vai gerar um impulsozinho elétrico. Quer dizer o quê? Quer dizer que você abriu alguns canaizinhos iônicos, tá? Abre os canais iônicos e ele gera ali uma diferença. Entra um pouquinho. Isso aqui é como se você entrou um pouquinho. Entrou um pouquinho. Pouquinho de sódio. Entrou para dentro da célula. Tá? Acontece quando você abre em canais sensíveis a ligante ou a um estímulo mecânico aí. Canais pequenos, não canais pequenos, mas se abre pouco ou bem controladinho, tá? Por que estou falando isso aí? Porque existe uma voltagem aí, uma diferença de potencial que é a de menos 55 milivolts aí, ó, que é essa daqui, que a hora que se você abrir os canais, mesmo que seja aí um tanto de canais, se chegar aqui no 55, se chegar no 55, meu irmão, dá o tiro. É pipoco, tá? Se chegar no 55, acontece a inversão de polarização. Então, 55 é onde acontece esse evento tudo ou nada aí. Se for antes de 55, de boa, só uma leve despolarização ali. Uma leve despolarização. Chegou no 55, passou, aí você vai ter esse esquema de hiperpolarização aí, tá? Então, para um impulso acontecer aí, ó, precisa-se de mudanças maiores, né? A melhor maneira é estimular canais abertos por voltagem. Então, esses canais eles são abertos por voltagem. Quando chega a 55, aí abre esses canais por voltagem aí. Né? Às vezes o impulso, uma pressão ali vai abrir esses canais por voltagem. O estímulo mecânico pode fazer com que esses canais se abram inicialmente, a entrada de sódio. Então, um estímulo mecânico gera um impulso, né? A despolarização até menos 55, chegou a menos 55, abre aqueles por voltagem e aí você tem um tiro acontecendo que vários canais iônicos ali de sódio vão abrir e aí você tem uma entrada de sódio, que é esse primeiro processo aí, ó, essa da curvinha rosa aqui, ó, você tem essa despolarização, que na verdade você ainda está indo para um potencial aí de mais 40 milivolts lá, né? Então o que aconteceu? Chegou no menos 55, abriram alguns canaizinhos, foi entrando sódio, esse potencial que era menos 70 foi diminuindo, foi aumentando, na verdade, né, para menos 50, chegou no menos 55, o bicho abre os outros que são abertos por voltagem, e aí entra uma enxurrada de sódio, e aí você tem aí mais 40, como se tivesse entrado tanto sódio, que agora você, em vez de antes, você tinha aqui, né, positivo, positivo, positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro, agora você tem o quê? Agora você tem, né, positivo aqui do lado de dentro aqui, negativo do lado de fora, de tanto sódio que entrou. De tanto sódio que entrou na sua célula, na sua célula nervosa lá, tá bom? Então, com essa voltagem aí, agora acontece essa despolarização, mais 40, vai lá para mais 40,
E aí, ó, uma fração de segundo, lembra, gente, que a gente está vendo aqui o tempo ali é em milissegundo, uma fração de segundo após a passagem, né, de ação do ponto aí, né, desse mais 40 aí, ó, os canais de potássio também se abrem. Os canais de potássio também se abrem, né, permitindo que agora a saída de potássio. Então é o seguinte, estão entendendo qual que é a coisa? Aqui, ó, né, vamos colocar até de vermelhinho aqui. Nessa primeira parte aqui, nessa primeira parte vermelhinha, está representando aí a entrada de sódio na célula. Entrou uma pancada de sódio na célula. Quando entra uma pancada de sódio na célula, que gera lá aquela sinalização, gera essa carga aqui, essa diferença de potencial de mais 40, que dá essa inversão, aí agora você abre quem aqui? Abre o canal de potássio. E aí agora um monte de potássio vai sair. Um monte de potássio vai sair. Você tem potássio saindo, e aí você vai ter uma repolarização. Ele vai, voltar lá para baixo. Vai descer o morro de novo. Vai descer o morro de novo. Essa parte aí é chamada de repolarização, tá? E aí o que acontece aí, ó? Olha lá, né? Causa uma despolarização, preparando para o próximo. Isso daí consegue andar pelos neurônios, esses sinais, eles conseguem ser tão rápidos. Então, a entrada de sódio causa positivo para dentro, negativo para fora. Logo em seguida, a saída do potássio, a saída do potássio aqui vai deixar ali, ó, positivo de novo para fora e negativo para dentro, como era antes. Isso daí vai andando, esse impulso elétrico, ele vai andando pelo neurônio lá, tá? Só que o que acontece? Olha lá, quando tem aí agora a saída de potássio, vai até um momento ali de menos 75 milivolts, mais ou menos, né? Menos 75 milivolts, que é como se fosse... Tem uma enxurrada de potássio saindo, né? E aí acaba que essa polarização, ela passa um pouco ainda a voltagem que está acontecendo ali, por isso que é chamado de hiperpolarização aí, né? Um valor inferior ao de repouso dos neurônios, que a gente falou ali, que era menos 70 milivolts, né? Para retornar esse potencial de repouso aí, agora quem que entra em ação? Entra em ação a bomba de sódio e potássio, porque lembra que a bomba de sódio e potássio, vamos desenhar a bombinha aqui de sódio e potássio, ó, que bela bomba, né? Ela faz o quê? Ela joga sódio para fora e joga potássio para dentro, né? Entra potássio e sai sódio. Isso aqui foi gerado pelo quê? Pela saída de potássio. Ou seja, o que a sua célula precisa fazer? Colocar potássio. E aí essa partezinha aqui, essa subidinha aqui, quem regula isso daqui, ó, vai ser a sua bombite aí de quê? De sódio, potássio. Muito louco, né? Então, a bomba de sódio e potássio, quando dá um impulso elétrico que dá aquela desregulada, quem regula de novo é a bomba de sódio e potássio. Ela deixa ali aquele esquema, né? Tipo, potencial de membrana, de repouso, tem o impulso elétrico, abre esses canais iônicos, entra um monte de sódio, sai um monte de potássio. Quando sai um monte, tem ainda uma desregulada ali, aí a bomba de sódio e potássio já começa a colocar uns potássios para dentro para voltar a o que estava antes ali, né? Então, a bomba de sódio e potássio, ele fica nesse ponto aí. Todo esse processo, né, desde o início aqui, deixa eu colocar outra corzinha aqui, esse azulzinho tá... Todo esse processo aí, vai travar, travou. Né? Desde o início até chegar ali naquele todo potencial de tudo ou nada, de menos 55 milivolts, para ir abrir a bomba de sódio, entrar um monte de sódio, abrir a bomba de potássio, sair um monte de potássio, sair tanto que vai gerar uma hiperpolarização de menos 75 milivolts, e aí a bomba de sódio e potássio vai ajeitar isso daí, deixa eu colocar, porque tá azul com azul, né, o fundo, né? Tudo isso daí é chamado aí de período refratário. Cadê a pontinha? Período refratário, né? Refratário absoluto envolve quem? Envolve essa parte rosa aqui, despolarização, até coloquei da mesma cor, tá? Despolarização e repolarização. E tem o período refratário relativo, que é
repolarização, que é o amarelinho, e esse cinzinho aqui, hiperpolarização e potencial de repouso lá. No período refratário, ele aí, ó, o neurônio ou o músculo não responde a qualquer outro estímulo, independente da intensidade. Por que isso, gente? Para não haver conflito de carga. Imagina, você está um neurônio, aí quando vê um começa a voltar aqui, tá o potássio, você está aqui no ápice aqui, aí quando vê começa a abrir bomba de sódio de novo, com o potássio saindo, não tem como, tá? Então, quando se dá esse início, que você vai ter a abertura da bomba, fecha a bomba, abre a bomba, abre a bomba não, abre o canal iônico, depois a bomba funciona nesse período refratário, você não tem outro estímulo acontecendo, ele faz aquilo ali, tutum, sozinho, tá? Ah, mas é demorado? Não, né? Se a gente olhar aqui, ó, no da Lula aqui, que o cara fez, o teste, 1 milissegundo. Mili, vamos lembrar aí de notação aí, ó, mili é 10 a menos 3, ou seja, ele fez isso em 0,001 segundo. 1 milissegundo, 10 a menos 3 segundos, tá? Então é tipo assim, contou esse negócio já pode ter acontecido 1000 vezes. Já ele aconteceu 1000 vezes esse processo, tá? Então não acontece 2 vezes, mas não quer dizer também que é uma coisa que é muito lenta, tá? Um ponto interessante aí também é o quê? Que a voltagem para qualquer processo sempre será a mesma. Sempre vai ter a mesma voltagem, tá? A voltagem do tudo ou nada, menos 55 milivolts. A voltagem para despolarização, mais 40 milivolts. E a voltagem para hiperpolarização, menos 75. Então, essas voltagens aqui é para tudo que você vai fazer. Para tudo. Para tudo. O que vai mudar? O que vai mudar na sua cabeça lá, o seu cérebro mandando o seu músculo contrair ou não contrair, vai ser a frequência desse impulso nervoso, tá? A frequência. Então, se você tem uma baixa frequência aí, você tem estímulos fracos, tá? Então, vamos supor que você vá pegar um ovo que você não pode apertar, você vai ter uma frequência de estímulos, deixa eu botar, cadê um? Você vai ter uma frequência de estímulos aí, ó, que são baixa, tá? Você pegando um ovo. Olha a piadinha, pegando um ovo, não é pegando no ovo. Tá? E estímulos fortes aí, ó. Estímulos fortes, vou até colocar de vermelho para representar um forte, para ficar ficar na cabeça de vocês, né? Põe na academia lá, ó. Estímulos fortes têm uma maior frequência, vai mandar, então, a sinalização elétrica sendo enviada lá para aquele músculo vai ser muito maior a frequência, mas a voltagem que ela vai chegar aí, ó, vai ser mais 40 milivolts do mesmo jeito, tá? É até engraçado, eu tenho um aparelhinho aqui em casa que eu gosto de treinar, crossfit e tudo mais, e aí às vezes machuca o músculo, que ele dá uns choquinhos assim. E aí você vê certinho que quando você aumenta a potência para ele travar o seu músculo com mais força, porque se você botar muito forte, ele vai, tipo assim, a força dele vai do 1 ao 15. Do 1 ao 15, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Aqui, ó, fazendo propaganda aqui, né? Gente, você pode comprar... Mentira. Vai do 1 ao 15. Aí tem uns eletrodozinhos assim, ó. Você coloca, sei lá, no braço, na perna, onde você quiser. E aí você liga e vai regulando a força lá. Dá para ver que quando você coloca numa potência mais forte, ele faz os balinhos, ele fica fazendo balinhas, né? Quando você bota para ele travar o músculo, tem uns que até chega dói, ele fica assim, ó, que ele manda o quê? Com uma maior frequência esse impulso nervoso. É pela frequência. Ele não gasta... Não, ele gasta mais pilha porque ele vai fazer mais vezes o coisinha, mas ele não manda um impulso mais forte, ó. Ele manda mais. Deu para entender? Ele manda mais, que aí o seu músculo vai travar muito. Se você quiser que ele trave pouco, ele vai ficar... Aí seu músculo vai ficar só travadinho ali um pouquinho, tá? Então, o que muda, lembra disso aí, nesse processo de polarização aí, é a frequência. Tudo bem? Fico tão emocionado que eu fico até sem ar falando. Deixa eu tomar um gole de café aqui.
Velocidade do potencial de ação aí, quando você precisa de reflexos, né? Coisas que têm envolvido reflexo muscular e tudo mais, você tomou um susto aí, são reflexos rápidos. Essa velocidade do potencial de ação vai ser rápida. Por exemplo, em neurônio aí, ó, a gente tem essa chamada bainha de mielina, já viram? Eu acho que vocês vão ver com aquela professora... esqueci o nome dela, sempre esqueço. Esqueci. Né? A baía de mielina é como se fosse essas pelote aqui. Diana, é Diana. Não é a Flávia, não. A Flávia é a mulher do Benilson. Né? Saudades falando isso dos dois. Olha, vocês nem sabiam, né? Tô falando demais. Mas não tem problema, não. Ó, esse potencial, essa bainha de mielina, era ano passado mesmo. A bainha de mielina, ela faz o seguinte, ó, ela causa uma polarização aqui, olha aqui, como se estivesse invertendo a polarização, né? Tá vendo que tá positivo aqui, ó, né? Uma região despolar. Tá vendo que tá positivo aqui? Ela consegue passar esse transporte aqui, ó, ele dá um jump mesmo. Vou até escrever aqui, ó. É um jump. Então, quando você tem neurônio que tem aquele rabinho lá, né? Quando a gente olha o neurôniozinho aqui, bonitinho, que a gente estava vendo aqui, ó. Essa parte do neurônio aqui, as cargas, elas andam assim, ó. Puf, puf. O negócio é tipo assim, muito, muito ligeiro. Muito rápido. Agora, quando a gente estuda isso, até dar um parênteses aqui, só para viajar um pouco. Gente, como é que existe consciência? É muito viagem, né? Como é que ele tem memória? Como é que nosso cérebro, que é feito com neurônio, como é que ele consegue guardar lembrança? É muito viagem. Eu estudo essas coisas, eu sei lá, eu fico assim, meu Deus, como é que pode, velho? Muito viagem. Quase que eu fico igual o Tim Maia. Lendo o livro Universo em Desencanto. Mentira. Mas é uma viagem, né? Como é que pode? Um neurônio, ele só faz o transporte elétrico, velho. Galera, ele só faz esse transporte de carga. Você consegue acionar aí lembranças e consegue, velho. Mas aí, claro, não é o sistema de contração que tá falando aí, mas sei lá que viagem que é essa. Eu queria até estudar esse ponto aí, mas enfim, tem muita coisa para estudar. Tá? Velocidade aí, ela pode ser lenta em glândulas e vasos sanguíneos, por exemplo, lá, tá? Aí, igual eu falei, com essa bainha de mielina aí, ó, a corrente pula de um gap para o outro aí, e aí vem os nódulos de Ranvier, né? Os nódulos de Ranvier aí são esses nódulos que acontecem entre um neurônio e outro, né? Como que o impulso passa, olha lá que legal, como que o impulso passa de um neurônio para o outro. Então, ó, isso aqui é quando está acontecendo a fase, vamos dar uma revisada de despolarização, onde aconteceu a abertura das bombas de sódio aqui, ó, né? Olha lá, entrando o sódio lá, ficando positivo, né? Ficando positivo. Logo depois, quando fica positivo, lembra? Chegou lá a mais 40 milivolts, que você tem uma despolarização, você vai ter uma repolarização, que é a abertura do potássio para o potássio sair. O potássio saindo volta a ficar, então, aí, ó, positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro, tá? O que acontece? Quando chega aqui perto, aqui, olha lá que legal, você tem alguns canais de cálcio controlados por voltagem. Se você está mexendo nessa voltagem, porque está acontecendo a abertura aí dos canais de sódio e a fechamento ali e tudo mais, o canal de sódio, de cálcio, ele vai abrir com a passagem dessa voltagem aí. Passou, aconteceu isso daqui de novo, voltou a ficar positivo, ele fechou. Mas quem entrou aqui, ó? Entrou o cálcio, tá? Entrou o cálcio, quando entra o cálcio aí, ó, o que acontece, né? O resultante aumento de cálcio interno desencadeia a liberação por exocitose da acetilcolina para dentro da fenda sináptica. Então, aqui, ó, o cálcio 2+ aqui vai fazer com que libere a acetilcolina, que são essas molequinhas que estão saindo aqui, tá? Essa acetilcolina aí, ó, o que ela vai fazer? A acetilcolina, ela vai se ligar a um receptor aqui, canais iônicos do receptor da acetilcolina, tá? Como se fosse assim, ó, ligou na acetilcolina, a acetilcolina é como se fosse a chave do carro, ela vem aqui,
pum, ligou, esse canal iônico abre, com a acetilcolina ligada nele, tá? Então, a acetilcolina vai vir aqui, vai se ligar nele aí, né? Levando a abertura do canal iônico controlado por ligante. Quando ligar isso daí, que começar a entrar sódio, vai chegar naquele potencial que a gente falou lá de mais 55 volts, que aí vai abrir o canal de sódio e o sinal vai continuar passando para o próximo neurônio, tá? Olha, então, como que o negócio é orquestrado, né? A diferença de voltagem abre o canal para o cálcio entrar, o cálcio entra, faz com que a acetilcolina saia aqui, a acetilcolina se liga a esse receptor de acetilcolina aí. Vocês vão ver, eu queria muito estudar isso, eu acho que eu queria fazer até farmácia para saber vários pontos aí que são muito legais quando você sabe química e você vê como é que é essa parte, né? Vocês vão ver que existem vários fármacos que eles interagem justamente com esse receptor da acetilcolina. Alguns saturam o sinal da acetilcolina, né? Eu acho que, por exemplo, quando você... Não vou falar besteira, não. Eu ia falar... quando você toma alguns inibidores aí de acetilcolina, você começa a ter... uns geram prazer, ou tipo assim, aqueles antidepressivos lá, não entendo nada disso. Depois pergunta pro Benilson, que ele vai explicar direitinho, e aí me expliquem. Eu queria até que, às vezes, vocês colocassem no modo de apresentação e me explicassem, que é legal pra caramba, né? Então, isso daí... Esse bloqueio aí da questão da acetilcolina e desses canais aqui vai gerar um bloqueio de quem? Vai gerar um bloqueio no sinal e, consequentemente, você vai deixar de ter alguma sensação, né? Como eu falei, essa sensação que a gente está falando de impulso elétrico não acontece só para contração muscular, né? Você, às vezes, pode ter uma sensação... igual eles ficam vendo lá, quando a pessoa pensa num caso assim, assado, ativa o córtex pré-frontal, o córtex, né? Cada parte da sua cabeça aí tem uma relação com o impulso elétrico mais louca que a outra, tá? Esse trabalho aqui eu tinha deletado, mas eu não sei, é porque aquela hora voltou, não precisa fazer esse trabalho em grupo, né? Mas aí existem alguns, isso daqui vão ser venenos que existem, ó, cloreto de potássio, por exemplo, aí já é outra coisa, né? Mas esses venenos aqui, ó, né? Qual parte da sinalização que ela iria interferir? Depois, qualquer coisa a gente pode fazer quando a gente voltar às aulas. Quais venenos, que parte da sinalização que ela interfere, qual consequência e para que é utilizada essa substância aí. Por exemplo, olha aqui que loucura aqui, né? Deixa eu ver se tem um slide branco aqui. Vou botar um slidezinho branco. Não precisa, não. Vou pegar aqui. Cloreto de potássio. KCl, né? Nem precisa representar assim com a carga lá. Quando as pessoas vão, né, tomar injeção letal, o que mata mesmo é o cloreto de potássio. Vocês sabiam quando as pessoas vão fazer... Eu estava até conversando, eu dava aula para veterinária, com uma menina lá que às vezes tem que fazer eutanásia em cachorro e tudo mais, para matar os bichinhos mesmo com a eutanásia, se mata com o cloreto, é o cloreto de potássio que leva o bicho à morte, né? Aí, antes de aplicar isso daí, você aplica logo, tipo como se fosse um relaxante muscular muito forte para o bicho dormir, né? Uma morfina, sei lá o que é. Enfim, não sei a concentração de porra nenhuma, não sei nada disso. Mas para quê? Pro cachorrinho dormir lá, né? Entrar no estado de dormindo. E aí você aplica o cloreto de potássio na veia, porque o que vai acontecer, galera? Presta atenção. O que vai acontecer? Olha aqui. Quando for passar aí potássio aqui, se você aplicou cloreto de potássio, o que vai acontecer? Quando vier essa sinalização, se você tem essa saída de potássio aqui, vamos colocar aqui o desenho. Se você tem a saída de potássio, né? Para a despolarização lá, para esse sinal aqui, ó, para essa hiperpolarização, quem que já tá cheio agora lá fora? Mano, já tá cheio lá fora de potássio. Imagina, a bomba que agora ia abrir para fazer esse balanço aqui da hiperpolarização, agora não funciona mais isso. Por quê? Porque agora, fora da célula, você tem um monte de potássio já. Então, quando você abre essa bomba, acaba que entra mais potássio. Pode ser que entre mais potássio ainda. Ou seja, esse balanço aqui, ele é muito afetado quando você usa
cloreto de potássio, quando você injeta cloreto de potássio, e aí a pessoa, o músculo pira, dá uma pirada, vai para a cabeça, não sei se nem se vai para a cabeça, mas a sinalização nervosa, ela é totalmente comprometida, porque na hora que tem que sair o potássio da sua célula, ele não sai, entra mais, e essa sinalização aqui aumenta. E aí imagina as proteínas, os canais iônicos ligados por voltagem, eles não vão saber se fecham, se abre, acabou, morreu, fechou, tá? Por isso que quem mata ali, quando faz esse negócio aí, é o cloreto de potássio, Agora, se você injetar aí, né, nem tanto que às vezes as pessoas precisam fazer diluição de medicamento e tudo mais, aí faz a diluição em quê? Em soro, né? Soro tem o que lá? NaCl, né? Cloreto de sódio. Tem problema ter muito sódio do lado de fora da célula? Não, por quê? Porque a sua bomba de sódio e potássio, ela já fica naturalmente mandando o quê? Aqui tá errado, aqui não dá para ver não, aquilo ali é o impulso nervoso. Ela já fica naturalmente mandando sódio para fora. Então aqui fora você já tem um monte de sódio, né? A gente viu até com um teste aqui do povo aqui, ó. Né? Se você deixar um monte de sódio lá, o sódio ele dá para ser controlado, agora o potássio não. Muito legal isso, né? Eu quando eu li isso aqui, eu falei, caralho. É sempre assim, velho. Quanto mais você estuda, mais você vai vendo que você vai explodindo a cabeça mesmo. Gente, de hoje era isso que eu ia falar, tá? De como o impulso se propaga. Daqui a pouco eu vou passar para a Bruna o link da aula, que eu vou postar no YouTube, essa aula que a gente teve hoje. Vou colocar também essa semana atividades, não coloquei atividade semana passada, aí eu coloco atividade envolvendo essa questão de sinalização também, de bomba de sódio e potássio, transporte ativo, transporte passivo, diferença de potencial, tudo isso que a gente falou. Não é uma atividade difícil, tá? Não vou ficar fazendo perguntas sobre notícia da semana, nunca fiz. A notícia da semana é para vocês, para ligar a pulga atrás da orelha de vocês mesmo. E é isso aí. Alguém tem alguma dúvida com relação ao conteúdo de hoje? Algo a ser falado? Não? Não estava aparecendo aqui, meu. Benilson, te amo. Também amo, cara. Eu sou o crush do Benilson. Ele casou. Chorei no casamento. Falei, ai, meu Deus, vamos ser amantes agora. Beleza, fechou? Gente, então eu vou botar para parar de gravar aqui. Falem para as pessoas que não estão assistindo, para assistirem lá no YouTube as aulas, para acompanhar, tá? Tentar fazer a listinha que eu colocar no Moodle, para valer pontinho para o bimestre. E é isso aí, quando vocês souberem de aula de... como peixe. Quê? Se corta a cabeça e come o rabo. Que é isso, Douglas? Né? O que eu ia falar? Se precisar de alguma coisa, pode falar. Deixa eu botar para parar de gravar aqui. Passem para as pessoas o link da aula também, para quem não tiver. Deixa eu parar a gravação. Muito obrigado para vocês que assistiram. Eu não estou indo embora, estou só finalizando a gravação. Muito obrigado para vocês que assistiram. Dá o like nesse vídeo aí no YouTube para eu começar a ganhar dinheiro.